Fala pessoal, tranquilo? Aqui quem vos fala é Igor. Hoje eu vou estar abordando aí o tema de hiponatremia. Eu já fiz um vídeo aí abordando o sódio, falando aí num panorama geral sobre o sódio, uma introdução, o que seria esse eletrólito, quando solicitar os exames. E hoje eu vou continuar esse bloco falando só aí sobre a hiponatremia. Então vamos lá. Só brevemente, para relembrar, eu já apresentei esse slide lá na aula de sódio introdução. Até recomendo que antes de assistir esse vídeo, aquele seja visto primeiro. Mas para relembrar aqui, o sódio ele é o nosso principal cátion extracelular e ele é o nosso principal determinante da osmolaridade extracelular. Hoje eu vou estar falando também que nós temos outro determinante importante, que é a glicose, mas desde já o sódio, relembrar aí que ele é o nosso principal determinante para isso. E relembrar que ele é responsável por manter o quê? O volume extracelular, o equilíbrio ácido-base e a atividade elétrica de células. E outra questão importante que eu vou frisar bastante, relembrar também essa relação do sódio com a água. Sódio e água estão intimamente ligados. Vamos lá, hiponatremia. O que seria então a hiponatremia? Como o próprio nome diz, eu vou ter uma concentração baixa de sódio na corrente sanguínea. Então, quando nós temos aí um estado menor que 135 miliequivalente por litro de sódio, esse é um estado de hiponatremia. Eu trouxe aqui a fórmula da osmolaridade sérica, lembrando que o sódio é o nosso determinante da osmolaridade extracelular. E quando eu falo em osmolaridade, nós temos que ter em mente o quê? Concentração total de partículas osmoticamente ativas dentro de uma solução. Dito isso, o sódio é nosso principal determinante do meio extracelular. O que vai ser então essa fórmula aqui? A gente vê que é 2 vezes sódio mais glicose, porque quando eu falo de meio extracelular, nós temos também outros componentes, né? Então cloro, bicarbonato, glicose, ureia, por isso que estão nessa fórmula aqui. Mas uma questão importante é que em relação à ureia, por ela ser uma molécula lipossolúvel, ela acaba passando livremente pela membrana celular. O que isso ocasiona? Uma concentração extracelular exatamente igual à da intracelular, visto que ela consegue passar livremente pela membrana celular. Dessa forma, apesar de quando nós falarmos de osmolaridade total, a ureia estar presente na fórmula, quando eu falo de fato de osmolaridade efetiva, ela acaba nem tendo diferença. É por isso que eu trago aqui essa fórmula, que é a fórmula da osmolaridade sérica efetiva. A gente tira a ureia justamente por ela não ter aí um peso, não ter uma diferença, por ser exatamente igual no meio intra e no meio extracelular. Mas de regra geral, de uma forma geral, o que a gente percebe aqui? Quando eu falo de hiponatremia, automaticamente é um estado de hipoosmolaridade, uma vez que o sódio é o nosso principal determinante da osmolaridade sérica. Então, hiponatremia e hipoosmolaridade, em regra geral. Porém, o que eu trago aqui para vocês eu posso ter um estado de hiponatremia hipoosmolar, que de fato é a verdadeira, que é o que eu acabei de comentar. Eu posso ter um estado de hiponatremia hiperosmolar e um estado de hiponatremia isosmolar. E é isso que a gente vai discutir agora. Vamos destrinchar cada quadradinho desse. Fechou? Para restabelecer aqui o raciocínio, o que a gente tem até agora? A hiponatremia, vamos dizer então, que é um excesso relativo de água em relação ao soluto. Se eu tenho muito mais água, se eu tenho muito mais solvente, eu tenho um meio muito mais diluído, eu tenho um meio pouco concentrado. E se tratando aí do sódio, é uma hiponatremia. Quando eu falo então aqui, vamos destrinchar. Se eu falo em hiponatremia isosmolar, o que está acontecendo aqui? Na verdade, eu tenho um quadro onde eu tenho uma interferência na leitura desse sódio. O que está interferindo na leitura? Lipídio ou proteína. Um exemplo, um paciente lá com uma dislipidemia, ele vai mostrar ali, ele pode mostrar uma hiponatremia, mas na real o lipídio ele está interferindo aí na leitura do sódio, por mais que eu não tenha nem uma alteração no sódio. É por isso que vai ser uma pseudo-hiponatremia. Outro exemplo, pega lá um paciente com mieloma múltiplo.
Quando ele tem esse distúrbio, eu tenho ali um quadro de aumento de proteína e isso vai interferir na dosagem do sódio. Ele vai me mostrar uma hiponatremia, quando na verdade isso é falso. Por isso que é uma pseudo-hiponatremia. Então vamos lá, o que causa uma hiponatremia isosmolar? Um quadro de dislipidemia, então um aumento de lipídio, ou um quadro aí de aumento de proteína. Tudo isso vai interferir na leitura do sódio. Fechou. Hiponatremia hiperosmolar. O que acontece aqui? O que a gente tem aqui a gente vai fazer lá o cálculo da osmolaridade e vai ver que tem aí um quadro de hiperosmolaridade, mas o que vai estar acontecendo? O problema ele não vai ser no sódio, e sim na glicose. Eu não falei até então, mas eu apenas frisei que o sódio ele é o nosso determinante da osmolaridade extracelular, né? Mas outro determinante importante, vamos botar em segundo lugar, é a glicose. É por isso que a hiperglicemia, o quadro de hiperglicemia, ele vai levar aí um aumento da osmolaridade. Quando eu tenho então muita glicose no sangue, a água vai querer também se mover para esse meio mais concentrado. E quando isso acontece, como eu estou puxando água, o sódio ele vai acabar diminuindo, mas ele vai diminuir porque eu tenho agora um meio mais diluído, com o aumento do volume. Isso vai causar uma hiponatremia, mas é uma hiponatremia hiperosmolar, porque eu tenho muita glicose puxando mais água, ocasionando então uma hiponatremia. E por fim, eu tenho aí esse quadro de hiponatremia hiposmolar, que de fato é a verdadeira. O que pode causar esse quadro? Um excesso de água ou um excesso de ADH. Quando eu falo em excesso de ADH, eu também falo em retenção de água, né? Então eu estou ocasionando aí um meio mais diluído. Então o que a gente tem aqui? Vamos lembrar, toda hiponatremia verdadeira ela é hiposmolar, as outras serão falsas. Então uma é pseudo-hiponatremia, a outra é uma hiponatremia hiperosmolar, que também é uma hiponatremia falsa. E só para fechar, por que eu deixei a hiponatremia hiposmolar por último? Porque ela tem alguns tipos importantes, que eu vou destrinchar agora. Eu posso ter uma hiponatremia hiposmolar hipervolêmica, uma normovolêmica e uma hipovolêmica. Vamos falar de cada uma agora. Beleza, falando do tipo hipovolêmico, como o nome diz, eu já tenho aqui uma perda de volume circulante. Eu posso ter, então, manifestações de hipovolemia em decorrência disso, como uma taquicardia, uma hipotensão. O meu corpo, na tentativa de resolver essa situação, ele vai liberar ADH. Como eu já falei lá na primeira aula só de introdução, o ADH ele vai ser secretado pela neurohipófise, ele atua lá no néfron, receptor V2, ele atua em vaso periférico, em receptor V1, fazendo vasoconstrição. Quando ele atua lá no néfron, ele aumenta a permeabilidade lá da água. Então eu vou fazer essa retenção de água, eu vou ocasionar como consequência uma diluição do sódio, então eu estou retendo mais água para mim, estou diluindo mais o sódio, eu estou diminuindo a osmolaridade. Por isso é um quadro de hiponatremia hiposmolar, hipovolêmico em virtude que o ponto-chave ali inicial, o ponto inicial é uma perda de volume circulante. Falando ainda nesse assunto, eu posso fazer uma classificação que é em relação ao sódio urinário. O sódio urinário pode estar baixo ou pode estar alto. Quando eu falo de sódio urinário baixo, nós falamos que é uma perda extra-renal. Então, eu estou perdendo volume, mas o culpado aqui não é o rim. Quem que pode ser o culpado? Como é que eu perco volume? Eu posso perder volume pela diarreia, um quadro hemorrágico, através de vômito. Então, tudo isso são quadros onde eu perco volume e é uma perda extra-renal. O culpado não é o rim. Pelo contrário, aqui o rim vai tentar resolver essa situação aumentando a reabsorção de sódio. Então, ele vai fazer com que o sódio não seja eliminado na urina, logo, o meu sódio urinário é baixo. Então, os exemplos aqui são diarreia, vômito e hemorragia. Quando eu falo de sódio urinário alto, o que acontece? Mesmo com o quadro de hipovolemia, o meu rim ele não vai segurar o sódio. Então, o problema aqui é renal. Uma vez que o rim não está segurando o sódio, o que pode causar isso? O indivíduo utiliza lá um diurético tiazídico, onde ele inibe então a reabsorção de NaCl. Eu tenho um quadro de hipoaldosteronismo. Não tem aldosterona, ela não faz reabsorção de sódio.
Ou eu posso até ter aquela síndrome lá onde eu tenho uma perda de sal, em virtude ali de uma... Eu tenho então uma lesão cerebral, ele libera o BNP. Quando eu libero o BNP, eu estou inibindo a reabsorção de sódio. Então, essa síndrome da perda de sódio cerebral. Então, esse seria o quadro de hiponatremia hiposmolar hipovolêmica. Vamos falar do tipo aqui normovolêmico. Nesse tipo, como o próprio nome diz, eu tenho um volume corporal normal. Aqui o sódio urinário, eu posso ainda então fazer essa distinção entre sódio urinário mais alto e menor. Quando eu falo do tipo maior, de 40 ml por litro, eu aqui mostro alguns exemplos, como a insuficiência suprarrenal secundária. Então, quando eu falo de insuficiência suprarrenal, ela pode ser primária ou secundária. Quando ela é primária, o problema é na própria suprarrenal, e quando é secundária, o problema é lá na hipófise. Se eu tenho um problema na hipófise, aqui então, como é uma insuficiência, eu tenho uma hipossecreção de ACTH. Se eu tenho menos ACTH sendo secretado, eu tenho menos corticoide sendo então liberado pela suprarrenal. Se eu tenho menos corticoide, o meu feedback lá sobre o ADH ele não está funcionando. Tem que lembrar aqui que o corticoide faz feedback negativo sobre o ADH. Se eu não estou liberando corticoide, eu não faço feedback negativo sobre o ADH. Logo, o ADH está sendo liberado de uma forma mais exacerbada. Como consequência, eu tenho um aumento de ADH e um aumento aí da retenção de água. Eu tenho mais água, logo, eu estou fazendo com que o sódio se dilua. Nesse caso, tem que lembrar que o ADH ele diz respeito só à retenção de água. O sódio ele continua sendo liberado normalmente. Quem faz a retenção dele é a aldosterona. E aqui eu não estou tendo um problema de aldosterona. Meu problema aí é no cortisol, que por sua vez não está fazendo seu feedback e aumenta o ADH. Outro exemplo é a CIAD. Então, na CIAD, como o próprio nome diz, eu tenho um aumento da secreção aí do ADH, do hormônio antidiurético. E aí o que acontece é o mesmo raciocínio. Eu tenho mais ADH, eu tenho mais retenção de água, eu estou diluindo, estou aumentando essa diluição de sódio. E além disso, eu tenho o hipotireoidismo. Esse é o mais fácil de explicar. Ninguém sabe como é feita essa fisiopato aí, ninguém sabe essa relação. Não tem então muitas explicações sobre isso. Então é simplesmente aqui aceitar que o hipotireoidismo é um exemplo. Bora para sódio urinário então menor que 40 ml por litro. Um exemplo clássico aqui é a polidipsia primária. Então ela é muito comum em pacientes ali psiquiátricos, pacientes que estão ingerindo ali mais de 16 litros de água por dia. Essa é uma quantidade tão absurda que o rim não vai conseguir eliminar esse excesso. Se o rim não consegue eliminar esse excesso, eu estou aumentando aí a diluição de sódio. E outro exemplo importante aqui é o alcoolismo. Eu já falo até junto com a desnutrição, porque o que explica os dois é o mesmo raciocínio, uma vez que eu não estou ingerindo soluto. Se eu não tenho soluto, eu não tenho como puxar a água para ser eliminada. Se eu não puxar a água para ser eliminada, eu estou retendo mais água, logo ela está diminuindo mais o meu sódio. Então, isso é o que acontece na normovolêmica. Para finalizar aqui, estado hipervolêmico, então eu tenho um aumento do volume corporal total, aumento de água. O que acontece aqui, eu vou ter muito líquido e pouco sódio em virtude dessa diluição. Automaticamente eu tenho manifestações de hipervolemia, como aí ascite, edema, turgência jugular. Como exemplo, eu trouxe aqui a insuficiência cardíaca congestiva, onde eu tenho uma falha aí na bomba para bombear o sangue. O rim entende que eu estou num estado hipovolêmico e para resolver isso, ele ativa ali o ADH, que eu vou reter mais água, o que vai contribuir ainda mais para a hipervolemia. Eu tenho também a síndrome nefrótica, onde eu tenho lá uma perda de proteína na urina, então eu tenho um quadro de hipoalbuminemia. Aí nisso eu vou ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativação de ADH, o que vai aí reter mais água. Fechou? Era isso que eu tinha para falar sobre hiponatremia. Vou fazer um vídeo também sobre hipernatremia para fechar esse combo aí de sódio. Mas hoje era isso. Valeu, abraço.